fazer pesquisas, coletar dados e interpretá-los. Esses são os objetivos dos observatórios sociais. Dentro de uma temática como saúde ou educação, por exemplo, um grupo de pesquisadores se reúne para analisar a situação de municípios ou instituições para que, posteriormente, essas análises sejam passadas para a população e para o poder público. E para debater a importância desse espaço, a universidade está promovendo o 3º Seminário Observatórios, Metodologias e Impactos nas Políticas Públicas. E é para falarmos mais sobre esse assunto que recebemos aqui no estúdio a professora Marilene Maia, que faz parte da coordenação do evento e é coordenadora também do Observacinos. Também com a gente o professor Dr. Moisés Weisman, coordenador do Observatório Unila Salle, e ainda o professor Dr. Josenildo Luiz Guerra, coordenador da Rede Nacional de Observatórios da Imprensa. Olá, sejam bem-vindos aqui ao Conexão. Tudo Olá, bem? Sejam todos bem-vindos, tudo bem? Bom, professora Marilene, ontem aqui no Conexão nós mostramos uma reportagem que falou aí sobre o que são os observatórios, né? Mas acho importante a gente poder retomar um pouquinho como é que é desenvolvido esse trabalho, quer dizer, a partir de como e quem também pode fazer esse tipo de trabalho. Então, na verdade, observatórios nós podemos reconhecer como ferramentas importantes que foram instituídas, construídas em diferentes espaços, tanto nos espaços governamentais como pela sociedade civil, para reunir informações e socializar informações numa perspectiva especialmente de controle social. Então, o que a gente tem identificado? Que os observatórios, eles, de uma forma geral, se propõem a isso, reunir informações, socializar informações, publicizar informações e apontar recursos para o controle social, mas eles têm naturezas distintas, metodologias também diferentes e que, por isso, acabamos interessados em aprofundar, discutir, debater e avançar na sua construção. E, Moisés, que trabalho é realizado, então, no Observatório Unila Salle? Bom, lá no Unila Salle a gente estuda especificamente o mercado de trabalho formal, não é, no Brasil, no Rio Grande do Sul, na região metropolitana e em Canoas especificamente, que é onde está o Unila Salle, né? Então, a gente trabalha com os dados do Ministério do Trabalho e a gente consegue ver a cada mês, não é, se estão contratando mais, estão contratando menos, na questão de abertura de postos de trabalho por setores econômicos, né? Também tem a proposta de anualmente fazer uma análise um pouco mais aprofundada a respeito de homens e mulheres, né, nas questões educacionais, não é? Então, no sentido de poder contribuir, né, para que a sociedade reconheça e saiba como se comporta o mercado de trabalho formal, que é, na realidade, um dos principais maneiras que as pessoas têm de conseguir a sua remuneração num ambiente urbano, né, onde a maioria das pessoas vive da sua própria força de trabalho, né? Então, eu acho que passa por aí a contribuição do nosso observatório Unila Salle. Bom, a gente está aqui também com o professor Josenildo, que é integrante da Rede Nacional de Observatórios da Imprensa. Então, professor, explica para a gente como é que é o trabalho realizado por vocês. A Rede Nacional de Observatórios da Imprensa, ela reúne grupos de pesquisa ligados a universidades que fazem o trabalho de acompanhamento e monitoramento do trabalho da imprensa. Então, se a imprensa tem a finalidade, nas democracias, de acompanhar e fiscalizar o poder público, a nossa pergunta é quem fiscaliza a imprensa? Então, a iniciativa dos observatórios, como a professora Marilene destacou, é cobrar responsabilização e cobrar, no caso específico da imprensa, que ela também preste contas à sociedade do trabalho que ela desenvolve. E, no nosso âmbito, nos observatórios de imprensa desses grupos ligados à universidade, nós tanto fazemos monitoramento de imprensa, que tem grupos que agem dessa forma, quanto desenvolvendo metodologias e fazendo pesquisas, produzindo diagnósticos sobre a cobertura jornalística feita pelos veículos que fazem jornalismo. Falar um pouco agora do Observacinos também, né, professora Marilene também, né? A gente falou, como falamos aqui no começo, a coordenadora, né, do Observacinos, mapeia dados de cidades dos vales aqui, né, da região. Como surgiu a necessidade, então, de montar esse observatório, professora? Então, o Observatório da Realidade das Políticas Públicas do Vale dos Sinos, ele se constituiu a partir de demandas apresentadas por gestores, tanto dos governos municipais aqui da região, dos 14 municípios da região, quanto de lideranças da sociedade civil, de organizações da sociedade civil, que, diante de um conjunto de informações apresentadas em 2 eventos que realizamos ao longo de 2 anos sobre os indicadores, eles diziam: como tem dados sobre a realidade, mas a gente desconhece como acessa, a gente não sabe como faz a análise, a universidade poderia contribuir com a gente. Então, a partir desse apelo,
nós fomos nos organizando aqui na Unicinos para reunir os dados, disponibilizar esses dados, realizar eventos para a formação de agentes para fazer esse trabalho de acesso e análise de dados. Enfim, inclusive o próprio seminário que estamos realizando agora, ele se constitui como uma das atividades do observatório de promover o debate sobre a importância do acesso aos dados da realidade para possível intervenção nessa realidade. É interessante a gente ver as diferentes vertentes, né, que são trabalhados os observatórios. A gente também tem o exemplo do fotógrafo João Roberto Ripper. Ele foi um dos palestrantes do TEDx Unicinos, evento promovido pela universidade recentemente, que fala sobre inovação na educação. E ele trouxe, né, essa questão do Observatório das Favelas no Rio de Janeiro, do qual ele participa. E a gente, inclusive, tem um depoimento para acompanhar. Vamos conferir. Então, o Observatório de Favelas é uma organização não governamental, tem 10 anos também, e ela funciona trabalhando com a questão da formação, da educação e dos direitos humanos, né? Ela tem um trabalho muito grande na denúncia contra a violência e o extermínio que sofrem jovens negros no país, né? É uma violência letal, então tem todo um levantamento, um trabalho em cima disso. O Observatório trabalha muito com a defesa dos direitos humanos, com um entendimento que o direito humano vai além da denúncia em si, né? Mas como trabalhar com essas famílias, como trabalhar com essas pessoas e como levar essa discussão para os órgãos competentes. Eu acho que a mudança passa muito por você ouvir, principalmente o que vem dos projetos populares, o que vem das populações, muitas vezes menos favorecidas dentro do ensino tradicional. E acho que passa, entre outras coisas também, pela postura política de você investir e investir mesmo na educação. Dentro do investimento de novos saberes, nova forma de educação nos projetos populares, investir em projetos que possam formar para tudo, mas que formem e apostem na libertação mesmo, projetos artísticos, projetos que trabalham com o intelecto, que, portanto, preparam pessoas para cada vez mais pensar numa transformação. Eu acho que o processo de educação no Brasil necessita cada vez mais um projeto que mude. Interessante isso, a gente ouviu direitos humanos, educação também. Moisés, Josenildo, o que vocês acham do trabalho, né, realizado? Né? Qual é o que vocês podem avaliar os resultados que esses observatórios têm feito, então, no Brasil todo, né, como a gente tem visto também ali no depoimento? No caso dos observatórios de imprensa, o papel é levantar a crítica e cobrar a responsabilização dos veículos jornalísticos, né? E, ao mesmo tempo, a gente alertar a sociedade para que a sociedade também desenvolva mecanismos de cobrança da responsabilidade dos meios de comunicação. Saber identificar, olha, se essa notícia não está boa, se essa notícia não está adequada, se essa notícia não está trabalhando valores legais, como a comunidade pode reclamar. É claro que não é um trabalho fácil, porque, por exemplo, os veículos de comunicação tendem a ignorar solenemente as críticas que lhes são atribuídas, que lhes são conferidas. E aí, o trabalho dos observatórios de imprensa, especificamente, é no sentido de levantar a crítica e levantar o debate. O poder de intervenção ainda é um poder mais complicado e mais difícil, porque depende da mudança de uma cultura profissional, de uma cultura organizacional, de uma cultura mesmo social, que nos mobilize a efetivamente cobrar mudanças. Por exemplo, se a gente vai numa loja, compra um sapato, e o sapato tem um preguinho apertando, eu vou na loja reclamar, se a loja não resolver, eu vou ao PROCON reclamar, se o PROCON não resolver, eu vou ao juizado de pequenas causas reclamar. E nos meios de comunicação, quando eu vejo um noticiário que não é correto, que não é adequado, o que eu faço? A quem eu reclamo? Se a reclamação não der resultado, para quem eu vou? Os observatórios de imprensa tendem a ser esse espaço de escape, de fazer a crítica e de esperar que a sociedade, que os veículos de comunicação, né, incorporem isso e mudem seus hábitos, tentando buscar um jornalismo de melhor qualidade, né? Gostaria de complementar, mas essa também é a resposta? Sim, eu penso que uma grande contribuição que tem os observatórios, né, é poder transbordar, eu acho que para o total da comunidade, as pesquisas que são feitas, né? No nosso caso, a gente faz dentro da universidade. Esse que a gente viu aqui da favela do Rio de Janeiro faz dentro de uma comunidade.
mas o que acontece, a questão da observação, né? Hoje o mundo é tão dinâmico e a gente está atravessado por tantas questões e tem o próprio nosso cotidiano, né? Em que a gente acaba não percebendo as outras realidades. Então, eu acho que a contribuição que tem esses variados grupos espalhados pelo mundo inteiro, né? E aqui na nossa região também no Brasil, de jogar a luz e jogar esses assuntos para que possam ser discutidos. E, quando apropriados pela sociedade, virar assunto de política pública, né? Porque também essa uma das questões é que a gente possa alimentar, eu acho que é isso, né? A gente não pode esquecer que o Estado e o governo, nas suas próprias dimensões, o parlamento faz parte disso, ele não vive descolado da realidade, né? E penso que esses estudos que os vários observatórios fazem podem servir de matéria-prima para a formação de políticas públicas, ao mesmo tempo em que ajuda a comunidade a se empoderar da sua própria realidade e discutir isso junto, né? Então, acho que essa é a contribuição, eu acho que esta é a grande contribuição dos observatórios. Tá certo. Bom, Conexão faz agora um rápido intervalo e na volta a gente segue falando sobre observatórios aqui no estúdio. É verdade, vamos falar mais sobre o evento que está ocorrendo hoje na universidade. Não saia daí, a gente já volta.